É, vou comentar alguns pontos que foram falados aqui, não é? No Japão, existe uma criminalidade específica espiritual, e são de brasileiros. Eles lá fazem propaganda em revistas especializadas de reanimar pessoas falecidas através de espiritualidade. Então, a maior parte deles que estão presos no Japão são brasileiros que fazem enganam os japoneses com relação a essa questão da espiritualidade, né? Então, eles têm muita afeição pelos idosos, o pai, a mãe, a avô, essas coisas, e eles não se conformam quando a pessoa falece. E aí eles procuram, eles acreditam que possam conseguir reanimar essas pessoas. Mas pensando um pouquinho mais profundamente, eventualmente um ou outro caso que o médium vai lá aplicar um passe ou qualquer coisa, a pessoa ainda não teve, né, o desligamento total do corpo. E aí sobrevive por alguns dias, alguma coisa muito comum, não é? Às vezes acontece, por exemplo, o tal da melhora da morte. Já ouviram falar, né? Que a pessoa está mal para chuchu, a família está toda ali. De repente ele melhora, quer comer e não sei o que, dá risada e tal. A família relaxa um pouquinho, cada um vai para o seu lugar e tal. No outro dia o bicho já foi embora, não é? Então, isso é muito comum. Mas lá existe esse crime específico. A maior parte, né? Talvez... É porque eles pegam o dinheiro da pessoa, né, com a promessa de reanimar o corpo, o cadáver, de forma espiritual, né? E aí algumas famílias se conformam, ficam quietinhas e tal, mas algumas vão reclamar, e quando reclamam, vai lá, vê revista e tal, procura, acha a pessoa e prendem, né? Um estelionato, uma espécie de estelionato disso, né? Então, é muito comum isso lá e normalmente é feito por brasileiros, é impressionante isso, né? Ele está falando mesmo que essas preces, o Geraldo explicou muito bem que nós temos o livre-arbítrio, obviamente a gente pode fazer o que quiser, mas a recomendação é que nas coisas espirituais nós temos que tomar todo o cuidado possível, né? Você vê, o Chico, ele materializou centenas de livros, mas mesmo os livros ele jamais aplicou qualquer recurso em seu benefício, jamais. Presente que ele ganhou. Nem os presentes ele aceitava, né? Ele já logo distribuía. Quando a pessoa ia entregava de um jeito que ele não podia recusar, né? Uma recusa assim, ele já quase imediatamente já passava para frente, dava para outro, a pretexto de atender essa. Então, então as questões mediúnicas é muito complicado, é isso que ele toca aí a respeito desse assunto, a mediunidade, a convívio, né? Não entendi. O assunto da fazenda. Ah, sim. Então, o Chico trabalhava na Comunhão Espírita Cristã e tem um detalhe que vem antes da fazenda, porque a Comunhão realizava muitos trabalhos sociais e o Chico, 2, 3 vezes por semana, recebia centenas de receituários homeopáticos. Então tinha um movimento enorme e as pessoas queriam recompensar a casa de alguma forma e davam doações tremendas, não é? Para a casa. E o Chico foi se incomodando com isso até o ponto de chegar uma senhora, de oferecer uma fazenda, aí não sei se em Goiás, Mato Grosso, um lugar assim. O Chico não aceitou, mas a diretoria forçou, dizendo que precisava expandir os trabalhos sociais e isso e aquilo. E aí acabou recebendo a fazenda, mas o Chico, quando foi assinar a escritura, ele tinha combinado com o cartório que na mesma hora que ele assinasse a escritura, ele assinaria também a carta de renúncia a fazer parte da casa espírita. Aí ele se desligou dessa casa espírita e abriu uma outra casa, né, que é a Grupo Espírita da Prece, que é onde ele ficou até o fim, que era uma casinha que foi de amigos que cederam para ele fazer o evangelho, ele fazia lá o evangelho. Não tinha diretoria, não tinha nada. Seguir, né? Não tinha essa aqui, questão. Aqui É. essa casa é propriedade do Chico. Que faz o seu evangelho no lar, né? Quer dizer, não tem diretoria, não tem nada, né? Porque é muito complicado. Eu conheço uma casa aqui em São Paulo que o pessoal tem quase 2 milhões em caixa. E aí fala assim, para comprar um terreno, mas o trabalho que recebeu esse dinheiro não foi para aplicar na área social, foi para aplicar, mas a gente quer ter um terreno para continuar fazendo os bazaros, não sei o que lá.
Eu acho que é um desvio de função, na minha opinião. Eu acho que é um desvio, não é? Então, agora também tem esse pretexto, o Sérgio tem um pretexto de fazer lá as vendas simbólicas de roupa de 20 centavos, 50 centavos, R$1, porque em algum momento descobriu-se que as pessoas pegavam demais, descartavam, jogavam fora, desperdiçavam, né? Mas os recursos têm que ser usados nos próprios benefícios, para as próprias pessoas que fazem isso. Então, a gente usa isso em benefício lá, e graças a Deus, a gente tem conseguido de um jeito que também não se junta dinheiro assim, a ponto de começar a crescer os olhos da pessoa. Então, você entra numa entidade que tem R$2 milhões em caixa, todo mundo quer ser diretor, tesoureiro, assistente secretário, todo mundo quer, né? Você entendeu? Esse é um grande problema. Sugestão prontinho. E aí vem de novo o evangelho e fala, mas espera um pouquinho, nós temos que usar com sabedoria os recursos que a gente movimenta na casa. Você volta lá atrás, lembra da história de Jesus no templo? Dentro da casa não era permitido, e eles começaram a fazer daquilo um negócio, porque era um movimento grande de pessoas, e aí, vou pôr minha barraquinha aqui, porque vem muita gente, passa muita gente, aí a gente vem, dá uma parte para sei lá, para o templo, vende animais para ser sacrificado, vende isso, vende aquilo, e aí Jesus viu aquilo e ficou assim, muito tocado com aquilo, e até ficou registrado no evangelho a sua atitude enérgica, no sentido de a gente não fazer confusão, não é? O próprio Chico, que nós falamos, trabalhou a vida inteira dessa forma, nunca aceitou nada. Eu li um livro, não muito recentemente, mas ele estava fazendo uma prestação de contas da casa que ele morava. Aí ele anotou assim, 10 cruzeiros foi o fulano, 5 cruzeiros foi o ciclano, 3 cruzeiros foi o beltrano, todas as pessoas que colaboraram para a casa que ele morava, que ele comprou aquela casa. Quem pagou, quanto que deu de dinheiro, não é? Porque ele tinha um emprego mais ou menos modesto, e a vidinha dele sempre foi muito estreita, muito curta, mas os trabalhos que ele realizava, as pessoas iam lá, algumas pessoas iam com recursos grandes, caminhões às vezes até de coisa, de mantimento, de coisa para dar para os assistidos do Chico, pela alegria de ter o convívio com ele, obviamente, mas o Chico mesmo, com relação a recurso, ele era muito comedido, muito ponderado. Então, por exemplo, quando ele não tinha pão lá no abacateiro para entregar, ele dava dinheiro, pegava um saco de moeda lá e dava, acho que 2 moedas de 50, 2 de 25, e dava para as pessoas em dinheiro. E de quem que era esse dinheiro? Obviamente que era dele, né? Obviamente era para ser distribuído. E recomendações mais, o próprio Mensageiro teve uma recomendação muito forte a respeito de tomar muito cuidado, assim, a ponto de, realmente, né, as pessoas que entraram aqui no Mensageiro com a ideia de, sei lá, conseguir dinheiro para o Mensageiro, os que eu conheço todos desencarnaram já. Então, eu recomendo a vocês, quer ter vida longa, né? Cuidado com o dinheiro do Mensageiro, porque eles mandam de volta mesmo para prestar conta lá, né? Para prestar conta lá, então precisam tomar cuidado, né? Acho que é por isso que o Natalino está até hoje aqui, né? Ele toma conta do dinheiro de uma forma bastante prudente, porque realmente é complicado. E é muito, olha, gente, a gente manda um pacotinho, é muito fácil a gente atrapalhar as palavras, porque as pessoas querem ajudar. Algumas pessoas chegam ao ponto de confundir a compra das mensagens. Não, eu mandei R$50, eu preciso de 500 mensagens, sei lá quanto. Algumas pessoas faziam isso, A doação aqui é espontânea, pega e manda o pacote para a pessoa, se quiser o dinheiro de volta, devolve, mas não é comprada, as mensagens não são compradas, não é esse o objetivo, né? Isso porque algumas pessoas têm noção de que a produção, se fosse fazer isso pagando com dinheiro numa gráfica, isso é uma coisa inalcançável pela gente que não tem onde cair morto aqui. Inalcançável, não é mesmo? Então algumas pessoas têm essa noção. Mas o Evangelho fala pra gente isso. A nossa responsabilidade de fazermos tudo que estiver ao nosso alcance. Esses dias mesmo vieram me comentar que o fulano não pode trabalhar porque não tem o dinheiro da condução. Eu falei, puxa vida, mas o serviço do Cristo está com o departamento pessoal meio desfalcado, né? Como é que um trabalhador do Cristo não tem o dinheiro da condução? Como é que é isso? Eu fiquei, cafifado com isso, né?
Como que o Cristo permite que o camarada fique sem o dinheiro da condução? Quer dizer, se o camarada fosse realmente o soldado, né? O soldado do Cristo vai a pé trabalhar. Eu só posso vir uma vez por semana que eu venho a pé, tudo bem. Alguém ia ajudá-lo, obviamente, porque os soldados do Cristo, todos eles são supridos, ou pouco ou muito, todos eles têm um suprimento que precisam. Eu sinto isso na pele. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. As coisas vêm para a gente, nos encaminham, mas com relação à espiritualidade, mediunidade, contato com os espíritos, convívio com a doutrina, tem que ser tudo dessa forma que nós estamos fazendo todo esse tempo. O pessoal na rua, quando recebe um pãozinho, agora a gente está concorrendo com o Bom Prato, que tem um caminhão do Bom Prato do lado, né? Aí eu falo assim, você não vai tomar lá no Bom Prato? Porque aqui é um mau prato. Sabe o que eles respondem? Sabe o que eles respondem pra gente? Não, esse daqui é enviado por Deus. Olha a cabeça deles. Porque é por voluntário, é de graça e tal. Esse aqui é enviado por Deus. Aquele as pessoas ganham dinheiro e tal, tem as coisas dele. Mas esse aqui é enviado por Deus. Olha a consciência de algumas pessoas que recebem o benefício. Porque ele é de graça, porque é voluntário, por causa dessas questões. Então, não adianta a gente ter milhões na conta e ficar com essas mesquinharias, com essas coisas. É trabalhar, porque quem manda na gente, né, sabe como mandar. É claro que se a gente for rebelde, vai falar assim, bom, então cuida você da sua vida, que eu tenho outros para cuidar e pronto, não é mesmo? A gente tem que ser obediente, não é mesmo? É isso aí.